Motumbá, povo do Axé. Aqui é Ogan Silvio Moura, e hoje vamos abordar um assunto muito importante dentro das tradições iorubas. Hoje vamos falar sobre Ebe-Orum. Muitas pessoas já ouviram esse nome, mas poucas realmente compreendem a profundidade espiritual e ancestral que existe por trás desse culto tão sagrado. Porque quando falamos de Ebe-Orum, não estamos falando apenas de um fundamento espiritual. Estamos falando da ligação entre o ser humano e sua ancestralidade celestial. Estamos falando de vínculos criados antes mesmo da nossa caminhada aqui na Terra. Os antigos diziam que nenhum ser humano chega ao mundo sozinho. Antes do nascimento, antes da matéria, antes mesmo da nossa vida terrena, já existiam caminhos espirituais sendo traçados dentro do Orum. E é justamente nesse mistério que Ebe-Orum se manifesta. Ebe-Orum representa o encontro, ou muitas vezes o reencontro, da nossa ancestralidade com a nossa existência aqui no Aie, no mundo terreno. Toda vez que uma pessoa é iniciada em Ebe-Orum, ela passa a fortalecer uma conexão espiritual profunda com ancestrais, espíritos ligados ao seu destino e sociedades espirituais que acompanham sua caminhada desde antes do nascimento. Existem ancestrais conhecidos como Oko-Orum e Aya-Orum, chamados por muitos de esposo do céu e esposa do céu. São espíritos ancestrais com os quais, segundo os antigos ensinamentos, criamos vínculos em outras existências, alianças espirituais, promessas, compromissos que atravessam vidas e permanecem ligados ao nosso Ori mesmo após a encarnação. Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira sentindo sonhos estranhos, conexões espirituais profundas, sentimentos difíceis de explicar, sem entender que carrega em seu caminho uma ligação ancestral muito antiga. Porque não existe ser humano que não carregue alguma força espiritual de Ebe-Orum dentro do próprio destino. Para alguns, Ebe-Orum se manifesta através de ancestrais familiares. Para outros, vem como uma sociedade espiritual do céu, espíritos ligados ao caminho daquela pessoa desde antes do nascimento. E quando falamos em sociedade celestial, não estamos falando apenas de espíritos próximos. Estamos falando de laços espirituais criados no Orum, vínculos tão profundos que continuam existindo mesmo depois da pessoa nascer neste mundo. Mas é importante entender uma coisa. Ebe-Orum é um culto sério. Um fundamento ancestral. Um caminho cercado de segredos, iniciações e cerimônias próprias. Por isso os antigos sempre ensinaram que ninguém pode entregar aquilo que nunca recebeu. A iniciação de Ebe-Orum deve ser feita apenas por sacerdotes ou sacerdotisas verdadeiramente iniciados nesse culto, pessoas preparadas para lidar com fundamentos espirituais tão profundos. Porque dentro de Ebe-Orum existem famílias espirituais diferentes, cada uma com seus rituais, cerimônias e fundamentos próprios. E muitos desses mistérios só são revelados durante a própria iniciação. Um dos maiores segredos de Ebe-Orum é justamente a descoberta da sociedade espiritual a qual aquela pessoa pertence no Orum. Enquanto não existe a consagração, muitos desses caminhos permanecem ocultos. E somente através da iniciação correta é que certos vínculos ancestrais começam a se revelar no destino daquela pessoa. Por isso Ebe-Orum não deve ser tratado como curiosidade, nem como algo superficial. Estamos falando de ancestralidade, de compromisso espiritual, de ligações feitas além da matéria. E talvez muitas pessoas estejam vivendo conflitos emocionais, espirituais e até afetivos sem imaginar que existem questões ancestrais muito mais profundas influenciando seus caminhos. Que Ebe-Orum possa trazer entendimento, equilíbrio, proteção e fortalecimento espiritual para todos aqueles que caminham buscando compreender melhor sua própria ancestralidade. E se você gostou desse vídeo,
Curta e deixe seu comentário. Isso é muito importante para o nosso canal. Axé ó.